Bom dia, turma do quinto ano. Olha, nós aqui em mais um o quê? Quinta-feira, não é? Agora nós temos aula de português dia de quinta-feira, certo? Temos aula de história, mas também temos aula de português, tá certo? E você não pode esquecer que sexta-feira, certo? Amanhã é dia do nosso plantão. Sinto falta das pessoas lá nos plantões, ó, da gente. Tem aquelas pessoas que sempre estão presentes no nosso plantão, né? A Ana Luísa Gomes, o Pedro Iago tá sempre lá presente com a gente, o Murilo está sempre presente com a gente, a Rafaela, o David, não é? Essas pessoas estão sempre lá, sempre entram, né, no plantão para tirar dúvida, para fazer pergunta, tanta coisa legal, gente, que nós fazemos juntos, certo? Então você não pode esquecer, de amanhã é dia do nosso plantão. E hoje nós vamos começar a nossa aula de português fazendo a nossa correção. Não é? Que foi da página o quê? 71 até a página 74, que foi sobre a questão das brincadeiras. Não é? Que a gente viu essa brincadeira aqui da H, como é que se joga a brincadeira da H. E vamos agora para a página 73. Mas antes de começar a correção, me digam aí. E aí? Vocês estão felizes hoje? Estou. Conseguiram fazer o que eu pedi uma aula anterior dessa semana? Que vocês revisem, né? O que vocês estão fazendo, se é interessante ou não, se está fazendo bem a alguém ou não, né? Está na hora de quê? De mudar. Se não está fazendo bem, deixa para o lado. Se não está fazendo bem a você e ao outro, você deixa de lado, você não continua, tá certo? As atitudes, as ações, elas têm sempre que ser atitudes boas, atitudes que nos engrandeçam. Engrandeçam a você, engrandeçam ao próximo, deixe você feliz, deixe o próximo feliz, tá certo? Então não deixe de praticar boas ações. E vamos à nossa correção. Tem uma interpretação oralzinha que pergunta assim, ó. O modo como se brinca é o mesmo modo que você havia imaginado antes da leitura? Se daqui da leitura onde você viu só o nome da H, quando eu vi só o nome da H, nunca vi essa brincadeira, só pelo nome, né? Da H. Mas quando eu comecei a ler, aí sim eu já percebi que essa brincadeira eu já tinha até brincado, só que de outro nome, né? Às vezes com outra regra diferente, outra quantidade de pessoas, mas você precisou ler para poder saber como é que se fazia essa brincadeira ou jogo. E todo jogo, toda brincadeira, antes a gente tem que dizer como é que cada pessoa tem que fazer a brincadeira ou jogo. É ou não é? É sim. A questão da H, né? Ela é uma brincadeira de origem da onde? Gana e Nigéria. Quantidade de pessoas, no mínimo 10 crianças, no mínimo. Mas você pode botar 11, 12, 13, porque não diz a quantidade máxima, diz o mínimo. Mínimo 10, né? Tem os materiais que você deveria utilizar, que é o giz, se a brincadeira for feita no asfalto, e graveto se for feita na terra, na areia, no quintal, na frente da casa, onde não é asfaltado, onde não tem calçamento, é só areia, você utiliza o graveto. Aí diz como é que tem que jogar, né? Quando você vai jogar, você vai brincar e a pessoa ainda não fez aquele jogo, né? Não brincou o jogo, não fez aquela brincadeira, você tem que dizer passo a passo como se faz. Porque se você não disser, a pessoa não vai ter como realizar ou vai de uma forma errada. E se você não quiser que a pessoa faça de uma forma errada, você vai ter que dizer como é passo a passo da brincadeira. É ou não é? É. Até para vocês verem brincar amarelinha, alguém disse para vocês como é que se brinca amarelinha. Porque para uma criança que nunca brincou amarelinha, ela tem que saber como brinca. Né? Pega-pega, que é até mais simples. A dança das cadeiras, que é também simples, mas a pessoa precisa saber como executar essa brincadeira ou um jogo, né? E a primeira coisa que ela disse aí foi o quê? Risque
chão, um quadrado ou um retângulo. Esse espaço será a casa da jiboia, da garra. Casa da jiboia significa jiboia. Um dos jogadores, né, porque tem 10 jogadores, um dos jogadores deverá ficar no espaço riscado. Esse jogador será a jiboia, a qual não poderá sair do quadrado. Então, a jiboia, ela não pode sair do quadrado, que é um jogador. Só tem um jogador, né? Agora, no começo. Os demais jogadores deverão se posicionar em cima da linha do quadrado. Quando ela fez a linha do quadrado, os outros jogadores ficam em cima do... Professor, eu achei essa brincadeira tão bacana que eu resolvi fazer lá em casa. Né? O jogador que faz papel de jiboia deve tentar tocar nos jogadores que estão sobre a linha riscada, os quais poderão correr na linha ou se afastar dela para não serem pegos. No entanto, os jogadores devem voltar rapidamente para suas posições. Caso contrário, são eliminados do jogo. A jiboia passou, que é o menino, né? A jiboia passou. Você está na linha, você se afasta enquanto a jiboia passa. Depois que a jiboia passa, você volta para a linha de novo. Certo? Mas não pode demorar, porque senão você sai do jogo. Se um dos jogadores da linha for tocado, ele deve se juntar à jiboia na parte interna do quadrado, fica dentro. E de mãos dadas e usando apenas a mão livre, eles devem tentar tocar outros jogadores. O último jogador, isto é, aquele que não foi pego, vence. Então vai tudo juntando as mãos. Vai de conta que tem 10 jogadores. Eu sou a jiboia. Toquei lá no Pedriago, né? Pedriago vem comigo pra cá, me dá a mão. E nós, eu e o Pedriago, vamos tentar pegar os outros jogadores. Aí vai eu, pra onde eu for, eu levo o Pedriago. Onde o Pedriago for, me leva. A gente não pode correr separados. Certo? Aí fomos nós, eu peguei o Pedriago, puxei o Pedriago pra cá, toquei no Arthur. O Arthur agora vem pra cá. Então a gente vai nós três, mão dadas. Só se eu tô segurando a mão do Pedriago e eu tô segurando a mão do Arthur, só quem vai estar com a mão livre, quem é? O Pedriago vai estar com a mão livre, o Arthur vai estar com a outra mão livre. Aquele que por último for pego é o vencedor. Não é legal essa brincadeira? É. Certo? Muito bem. Então vamos para a página 73. Diz o seguinte, a primeira questão. Qual é o objetivo do participante que faz o papel da jiboia? O objetivo dele qual é? Escreve, tocar nos participantes que estão sobre o quadrado ou retângulo, a fim de capturá-los para seu quadrado. Pronto. Esse daqui é o objetivo, né? Pronto, ó. Esse aqui é o objetivo do participante que vai fazer o papel de jiboia. Ele vai ter que fazer isso, ó. Tocar nos participantes que estão sobre o quadrado ou retângulo, a fim de capturá-los para o seu quadrado. Tá bom? Na segunda, qual é o objetivo dos demais participantes? Fugir para evitar que a jiboia me capture, né? Os demais participantes, eles terão o quê? Fugir para que a jiboia não lhe capture, não lhe pegue. Pronto. Certo? Entendido? Ó. Fugir para que a jiboia não capture. Tá bom? Vamos lá. Tudo bem. Vamos aqui continuar nossa terceira questão. Quem vence a brincadeira da garra? Quem é que vai vencer a brincadeira da garra? O último participante. Isto é, aquele que não for capturado pela jiboia. Então, a brincadeira que vence o último participante. Aquele que não foi capturado pela jiboia.
aquele que não foi capturado pela jiboia. Pronto. Certo? Ótimo. A quarta questão. Assinale com um X a quantidade de etapas da brincadeira da H. Quantas etapas tem essa brincadeira? 4, 5, 6 ou 7? Você vai observar aqui, ó. Você vê, ó. Primeira etapa, como se joga, né? Ó, e tem, aí vai dizendo, a primeira etapa de como se joga, a segunda, terceira, quarta e quinta. Então, tem 5 etapas. Então, você marca aí no seu caderninho. 5 etapas, tá bom? Na quinta, contorne os objetos necessários para fazer o quadrado ou retângulo da brincadeira. Nós temos aí um graveto, né? Um pedacinho de pau, um graveto. Um pincel, um lápis e um giz. Quais são os objetos que a gente precisa para poder fazer a brincadeira? Aí você vai e circula o graveto, né? E o giz, tá bom? Porque vocês lembram que com o graveto você vai poder fazer se for na areia, na terra. E com o giz você vai fazer se for, por exemplo, uma calçada grande, um asfalto. Aí você vai poder usar o graveto. O giz de cera, ou o giz comum, tá certo? Sexta, qual é a finalidade desse texto? Tá bom? Qual é a finalidade? Apresentar uma curiosidade sobre a brincadeira, ensinar como a brincadeira deve ser realizada, ou apenas dar origem, informar sobre a origem da brincadeira? Está o quê? Ensinando como a brincadeira deve ser realizada, né? Ela vai dizendo passo a passo aí, como é que deve ser essa realização dessa brincadeira. Não diz só a brincadeira da H, diz vamos jogar, são 10 pessoas. Pronto, não diz só assim, são 10 pessoas, cada qual fica no quadrado. Você entenderia? Não. Nenhuma brincadeira, pessoal, nenhum jogo, você conseguirá executá-lo se você não souber passo a passo o que deve ser feito, né? Tem que ter regras. Tem que ter, porque se não tiver, você não tem como saber jogar ou brincar, bom? Sétima questão. O texto lido é dividido em algumas partes. Relacione-as às suas respectivas funções na regra da brincadeira. Olha só. Temos aí, letra A, origem da brincadeira. B, quantidade de participantes. C, materiais. D, como jogar. E E, variação da brincadeira. Vamos agora fazer a sequência certa, né? Quando é que diz sobre cada partezinha dessa? Olha só. Apresentar uma sugestão de ajuste da brincadeira é o quê? Variação da brincadeira. Descrever as etapas que orientam a brincadeira. Qual é a parte aí que descreve as etapas que orientam a brincadeira? É o quê? Como jogar. Citar os países onde a brincadeira surgiu. É o quê? Origem da brincadeira. Elencar objetos necessários à realização da brincadeira. É o quê? Os materiais necessários. E indicar a quantidade de participantes. É o quê? Quantidade de participantes. Então, a minha sequência, a sua sequência, deverá ficar essa daqui, ó. É D, A, C e B. Pronto. Esta é a sequência que deve ficar aí na questão 7 da página 74. Tá bom? Oitava. Qual é a importância das imagens nas regras da brincadeira? Elas fazem o que, as imagens? As imagens auxiliam o quê? O leitor a entender melhor cada uma das etapas. Às vezes você está vendo, só lendo como é que faz a brincadeira. E com as imagens lá colocado bem direitinho, né, dizendo como é que você tem que fazer, às vezes a sua compreensão fica melhor através da imagem. Não é ou não é? É. Fica bem melhor de compreender, tá certo? Então, você vai e coloca aí, ó, na oitava questão. As imagens
auxiliam o leitor a entender melhor cada uma das etapas. Uma vez que por meio delas ele consegue visualizar o que precisa fazer. Visualizar o que precisa fazer. Pronto. Certo? Então, as imagens, elas auxiliam o leitor a entender melhor cada uma das etapas, uma vez que por meio delas ele consegue visualizar o que precisa fazer, né? Então as imagens elas dão mais essa ligação para a gente poder saber e entender melhor. Uma coisa é você só ler, outra coisa é você ver a imagem, né? Que aí você já consegue saber o que você vai fazer, tá bom? Então essa foi a nossa correção da atividade de casa, tá bom? Hoje a gente vai ver outro conteúdo. Parar aqui para a gente poder ver o nosso novo conteúdo, certo? Nós vamos ver hoje o futuro do presente e o futuro do pretérito. Futuro do presente. Futuro do pretérito. Certo? A gente viu, vocês lembram que a gente viu na aula passada, antes desse daí da regrinha do jogo, nós vimos pretérito perfeito e pretérito imperfeito, né? Que o pretérito perfeito era quando o verbo indicava uma ação pontual, momentânea, ocorrida no passado, né? Aquela ação que você só fez uma vez no passado, era o pretérito perfeito. E o pretérito imperfeito era aquela ação, o verbo indicava uma ação frequente que você fazia várias vezes também no passado, que era o pretérito imperfeito, né? O pretérito perfeito, você fazia a ação, o verbo indicava apenas uma ação, você fez uma vez. E o pretérito imperfeito indicava, o verbo indicava várias ações que você fez no passado, certo? Hoje a gente vai ver o futuro do presente e o futuro do pretérito. Futuro já sabe, né? Vai acontecer. Presente, momento atual. Pretérito, passado, certo? O futuro do presente, pessoal, é quando o verbo indica uma ação que certamente ocorrerá no futuro. Certamente ocorrerá no futuro, certo? E já o futuro do pretérito indica uma ação que só aconteceria em um tempo futuro com uma condição, certo? Com uma condição. Quando eu digo assim, choverá durante o final de semana. Choverá durante o final de semana. Choverá durante o final de semana. Olha só, o verbo aqui, choverá. Futuro, né, ó. Futuro do presente, certo, ó. Isso aqui, ó, acontecerá aqui no presente, ó. Futuramente, ó. Choverá no final de semana. Isso é o quê? Uma ação que certamente, né, certamente ocorrerá no futuro. Choverá no final de semana. Tá certo? Mas quando eu digo assim, ó, eu iria para a praia se fizesse sol. Futuro. Eu iria para a praia se fizesse sol. Condição. Certo? Ó, condição. Eu só vou para a praia se fizer sol. Certo? Essa é a diferença. O futuro do presente é uma ação que certamente ocorrerá no futuro.
certo? Certamente ocorrerá no futuro. E o futuro do pretérito é uma ação que só vai acontecer, certo? Em um tempo futuro, se tiver uma condição para poder acontecer, certo? Quando eu digo assim, ó, eu andarei de bicicleta, né? Eu andarei de bicicleta. É uma ação o quê? O futuro do presente. É algo certo que eu vou fazer, né? Eu andarei de bicicleta amanhã, pronto. Amanhã eu andarei de bicicleta. Mas eu disser assim, eu andaria de bicicleta se minha mãe deixasse. Já é o quê? Futuro do pretérito, porque acontece, só pode acontecer se tiver uma condição. E a condição aí é a minha mãe deixar, né? Eu andarei de bicicleta se minha mãe deixar. Se minha mãe deixasse. Eu andei de bicicleta porque minha mãe deixou, tá certo? Então pronto, essa é a diferença. Em casa, vocês vão fazer a atividade da página 75 até a página 80. 75 e 80, tá certo? Aqui nós temos aqui, ó, o jogo dos verbos, certo? Mas aqui você só deve jogar, você só joga se você quiser. Você precisa de outra pessoa para poder fazer esse jogo aqui, tá certo? Pronto, tem lá no material complementar, ó, você observa e joga se você quiser, tá bom? Mas você faz da página 75 até a página 80, certo? Então você anota as respostas que não deve colocar no livro, você anota no caderno, tá certo? Manda a resposta para mim, posta na plataforma, que eu vou verificar bem direitinho. Na próxima aula a gente faz nossa correção, tá certo? Fique com Deus, um abraço a toda a família, a todos vocês e até a nossa próxima aula.